E eu quero trazer o nosso convidado dessa noite para estar conosco aqui, não é? E vou pedir a dona Norma para introduzi-lo, para apresentá-lo. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é o editor da Universidade da Família, Stefan Jo, mais conhecido como Jo. Ele é o responsável pela excelência do material que chega em nossas mãos, que chega nas suas mãos, para a gente trabalhar com os nossos grupos. Então, seja bem-vindo, Jo. Boa noite, pessoal. Como vocês vão? Dá para escutar bem? Bem. Tá ótimo, tá muito bom. Boa noite, Jo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Rapaz, encontrar esse buraco, essa brecha, aliás, não tem buraco nem brecha, você fez o espaço, porque o Jo estava estudando hoje à noite e ele fez a gentileza de encontrar esse tempo, tirar esse tempo para estar aqui conosco. Muito grato, viu, Jo? E tenho certeza que todo mundo que está com a gente vai curtir muito esse tempinho que a gente vai passar aqui conversando, contando as histórias, tá bom? A Helena está de férias, viu? Nós estamos aqui com a nossa equipe desfalcada, mas a Lígia está com a gente aqui. Boa noite, Lígia. Dá uma boa noite pro Jo. Boa noite, Jo. Tudo bem? Que bom que você veio. Dá uma palavrinha aí pra gente. Estamos desfalcados, mas a Helena está acompanhando, viu? Manda um oizinho lá para ela que ela está acompanhando. Helena está curtindo umas férias curtinhas, viu? Merecidas, não é? Sim. Merecido. Falei para ela agora isso. Muito merecido. Jo, é incrível. Olá. Bem, nós somos suspeitos de falar que a Helena é incrível, né? Sim. 28 anos de Universidade da Família, esse ministério que alcança por ano mais de 100 mil pessoas no Brasil, 100 mil matrículas, quase 1,5 milhão de pessoas passaram pelos cursos da Universidade da Família, e a história do início do crescimento da UDF ocorre quase que simultaneamente com a sua própria história, não é? As coisas se misturam, né? E eu sei disso porque a gente já teve essa experiência como pastor de uma igreja começar na nossa casa. E eu sei que isso às vezes pode ser traumático para filho, né? As minhas filhas, se estivessem aqui, podendo dizer, é verdade, né? Porque tudo é coletivo, a casa é coletiva, inclusive os pais viram propriedade coletiva, né? Conte um pouco dessa experiência, Jo, de ver um ministério como a UDF nascer dentro de casa, quando se é tão jovem como você era lá no início de tudo. Legal. Antes de começar a responder a sua pergunta, só queria dar uma boa noite para todos, para todas que estão em casa, né? Eu não sei qual foi o tema que vocês estiveram conversando até aqui, mas com certeza eram coisas boas, né? Das famílias brasileiras. Começando um pouquinho do resgate histórico, né, de Narte, Norma e toda a equipe, realmente a história da UDF se confunde bastante com a nossa história como família, não é? Para quem está com a gente um pouquinho de tempo, já sabe que a nossa história familiar não é uma história bonita, linda, brilhante e rosa, né, digamos assim. É uma história de uma família que enfrentou muitas dificuldades, né? Não fosse essas dificuldades, nós não teríamos com toda certeza começado esse trabalho de família. E lá no comecinho do ministério, para quem não me conhece pessoalmente, né, eu sou filho do Jorge e da Márcia, que fundaram a UDF. No comecinho do ministério, quando ainda estávamos focados com os cursos de casais, eu ainda era criança, né? Quase pré-adolescente, mas eu ainda era criança, eu tinha pouca consciência, acho, do que se passava em casa, né? Mas o contexto que eu vivi na minha família foi em que meus pais trabalhavam bastante, meu pai como negócio próprio, né, na empresa, minha mãe com mestrado e aulas na faculdade, ela passava a maior parte do tempo fora de casa, e nos tempos livres a dedicação era compartilhada com a igreja e o ministério. Então a rotina da minha família era cercada muito pelos cursos, pelo aconselhamento familiar, pelos treinamentos feitos em casa. E eram feitos na sala de casa, né? A nossa casa toda disponível para isso. Eu me lembro com bastante carinho, assim, desse período em que nós cedíamos os quartos, nós dormíamos nos colchonetes lá no quartinho da despensa ou no escritório
da minha casa, que era o escritório do próprio ministério também. Era o mesmo telefone, inclusive, imagina como é que não era a turbulência ali, né? Tudo se misturava um pouco. E a gente tinha bastante tempo em que era dedicado a essas atividades, e o tempo que não era, eram cursos feitos fora de casa, então sempre vinha alguém da igreja cuidar da gente, quando a gente era pequeno, nos fins de semana, né? E quando não tinham cursos, os nossos fins de semana era para provavelmente gastar um tempo para preparar as apostilas, ou os outros materiais que eram utilizados no curso. Então era essa uma rotina muito dedicada, né, ao ministério. Eu lembro que quando eu já era quase pré-adolescente, esse impacto do ministério, tomando tanto tempo da nossa família, né, não me impactou assim tanto, mas eu lembro que os meus irmãos sentiram bastante, assim, a ausência dos pais nessa época da primeira década, né, de ministérios. E para todos vocês que lideram, ou investem a sua vida em outras vidas, né, é sempre um desafio, vocês sabem bem, né, de deixar a casa para ajudar outras casas, né. As crianças não costumam entender muito bem o motivo de os pais não quererem cuidar delas e irem cuidar de outras pessoas, né. Então, eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho também de vocês, se vocês passaram por isso também na vida de vocês. O que vocês acham disso? É certo sacrificar um pouco de si, né, para ajudar os outros, ou para iniciar um trabalho, né, mesmo que isso vai fazer falta na nossa própria casa? Queria escutar vocês, o que vocês acham? Isso é verdade. Eu já falei que se eu fosse pôr a Damares e a Helena aqui, elas iam ter um bocado de história assim para contar, porque era exatamente isso. O quarto delas era quarto de muitas outras pessoas. Era compartilhado. Era tudo compartilhado. A sala da nossa casa era a sala de escola dominical. A garagem da nossa casa era onde a gente fazia os cultos, né? A Helena está dizendo que você me pegou de calça curta, você devolveu a bola para mim. mas você sabe, Joe, quando a gente olha para trás, vira e mexe, a gente senta aqui em torno da mesa para fazermos as refeições, não é? E passa um filme na minha cabeça, viu, meu camarada? Passa um filme. Porque tudo aquilo fez aquilo que nós somos hoje, né? Todas aquelas experiências nos transformou nas pessoas que nós somos hoje. Todas aquelas abnegações, renúncias, fizeram com que a Damares e a Helena se tornassem as pessoas que elas são hoje, desprovidas de egoísmo, generosas. Elas têm a própria causa delas, porque é como você tem a sua causa, né? Não é mais simplesmente a causa do Jorge e da Márcia, é a causa do Joe, né? Porque você aprendeu com isso, né? Você aprendeu essa coisa da causa. Então, quando eu vejo a Helena cuidando lá do abrigo de cães, um dia alguém caiu na bobagem de falar para mim assim: rapaz, Helena podia trabalhar na igreja, gasta tempo cuidando de cachorro de rua e não sei o quê. Eu falei assim: olha, quem cuida do que Deus criou, agrada também o coração do Criador. A criação, né? Tá certo? Então, é tão ministério, né? Porque Romanos diz que a criação geme, né? A criação geme, por causa do mau uso que o homem faz da criação, né? Então, quando um cachorro é resgatado, é bem cuidado, isso é ministério também, né? Quando eu vejo a Damares aqui, e aqui atrás, essa prateleira de livros aqui, é tudo livro dela, né? Ela é livro adicta igual você, né? Estou vendo o George Orwell ali, ó. Isso é especial. Ela é livro adicta igual você. Quando eu vejo ela nesse afã, isso é a causa dela. Então, eu olho para trás e vejo que essas coisas que nós vivemos transformaram as nossas filhas no que são. Uhum. Se por um lado tem alguma queixa, por outro lado também, elas não são pessoas comuns. Nem você, nem seus irmãos são pessoas comuns, porque vocês viveram num ambiente especial, num ambiente de graça, de generosidade, bondade, socorro. Quantos casamentos você viu restaurado na sala da sua casa, né, Joe? Não é verdade? Aquela história até hoje. Até hoje, né? Aquele negócio da apostila em volta da mesa, aquilo era verdade mesmo, Joe? Era verdade. A gente passava normalmente as tardes de domingo fazendo as apostilas xerocadas, né? Na época a gente não tinha uma gráfica.
Então, eram as apostilas trocadas em papel sulfite. Meu pai era o mais forte, então ele furava as páginas, né? E a gente rodava para fazer a intercalação das páginas, e depois fazia o espiral, e depois fechava. Aquilo consumia horas, né? Rapaz, mas eu fico imaginando a cena, você, a Mel e o Theo rodando em volta da mesa. Fazia uma carriolinha, era a página 21, 22, 23, e tinha que ser na página certinha, não podia ser virada, né? Porque senão depois, na hora de correr a página, ia ficar toda errada. Mas eu acho que o que você comentou, e a Rebeca também colocou aqui nos comentários, e também as suas filhas comentaram, uma palavra que caracterizou muito o início do trabalho foi a renúncia, né? Uhum. A gente aprendeu esse conceito de renúncia com o pastor Massal, que foi o nosso tutor, né, o nosso mentor desde o comecinho, que andou muito em paralelo com a gente desde os primeiros anos de trabalho. Inclusive foi o tema do primeiro CD dele, né? Aquela primeira música que ele gravou, que foi Renunciar. E eu acho que tem momentos na vida que a gente se topa numa jornada, num chamado, em que essas coisas elas são muito importantes. E a gente tem que entender esses momentos porque eles não são frequentes, né? São momentos que são designados para isso. Assim como a gente está passando agora um período de coronavírus, uma pandemia nunca antes vivenciada, não é? Tão disruptiva. Existem algumas ações, algumas decisões realizadas em momentos como este que constroem uma jornada de muito tempo, né? E essa jornada está durando quase 30, né? Ou mais anos, talvez mais, né? Que a gente começou em meados de 80. Então, bastante tempo já. Mas era isso, né? A minha vida foi permeada por a disponibilidade de servir, né? Só complementando, né? Que eu fiz essa pergunta provocadora para vocês, líderes, né? Para a nossa realidade, valeu a pena ter sacrificar um pouquinho do que era a nossa vida familiar, em função do próximo, né? Para que isso pudesse ser o início de um movimento. Então, acho que realmente valeu muito a pena. Mas também a gente colhe o resultado dessas decisões, né? E a gente teve que crescer muito rápido, sermos muito independentes, cuidar um do outro, né? Especialmente dos irmãos. Meus irmãos eram bem pequenos. Minha irmã, por exemplo, tinha muito medo do escuro e de alguns personagens de desenhos. Ela tinha medo das bruxas e tal. Então, eu tinha que sempre ir com ela, levar ela para a cozinha de noite. E a gente vai construindo uma paternidade, uma maternidade compartilhada, né? A gente vai se apoiando, constituindo as extensões para que o corpo funcione bem. Então, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena porque se não fosse isso, a gente não teria vocês. Obrigado. Você sabe que eu estava lendo poesia aqui, né? E aquela frase que todo mundo fala só metade, quer dizer, pega a frase fora do contexto, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Essa é uma frase de uma poesia que está num contexto muito triste, que ele vai falar que o Oceano Atlântico é tão salgado por causa das lágrimas das mães portuguesas que viam seus filhos partir do cais, sem ter a certeza de que eles voltariam. Uhum. Né? Aquela renúncia de entregar os filhos para as viagens, para tentar encontrar alguma coisa que ninguém sabia onde estava, ninguém sabia onde ia dar. Então, na poesia, ele escreve falando isso, né? Que essas mães choraram tanto a ponto do oceano ficar salgado, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Então, essas recompensas estão aguardando pelas pessoas que decidiram aceitar esse chamado da renúncia, de deixar algumas das coisas que lhes seriam por direito atravessarem o oceano desconhecido para poder transformar sua alma em alguma coisa muito maior. Posteriormente, com essa coisa toda, quer dizer, essa coisa de editora, a Damares colocou aqui, isso não é por acaso, né, rapaz? Começou rodando em torno da mesa para fazer a apostila, você assume a função de editor da Universidade da Família, e eu lembro de uma revista que a UDF tinha, quando eu ainda estava em Vitória, a gente recebia aquela revista. Como é que começou a ideia daquela revista, Joe? Aquilo ali foi uma coisa bem embrionária, né, do ponto de vista editorial, né?
Pois é. Eu comecei a trabalhar no DEF no final, na segunda metade da década de 90, né? E uma das principais atividades que eu fazia nesse período era o trabalho de edição da nossa antiga revista, né? Na época, ela tinha o nome de Lado a Lado, e posteriormente a gente renomeou de Lutando pelas Famílias. Eu acho que a Rebeca e o pessoal da época vai lembrar. Capaz da Rebeca ter um exemplar guardado, viu? Que ela guarda, ela tem a primeira camiseta do Congresso do GFI. Vai brincar com professora lá. É isso aí, foi provavelmente lá pelo ano de 98, 99, que a gente fez essa mudança da revista, né? E ela durou até meados de 2000. Então, eu me lembro que quando eu criei o projeto gráfico da revista, a gente tinha uma base grande de assinantes. Eram mais de 25 mil assinantes, acho que mais. Eu até assinei também algumas colunas nesse período, né, ao lado do pastor Haroldo Silva, que era o editor-chefe da revista, e do jornalista Júlio Castanheira, que era um colaborador. Obrigado, Júlio, até hoje. O Júlio aí tá na luta. Então, nesse tempo, eu trabalhava de graça na revista, além de ajudar em outros trabalhos, né, principalmente no apoio a eventos, com design gráfico, criando logos, materiais gráficos, capas de livros, etc. Muitos projetinhos. E nesse período, a gente também tinha bastante eventos nacionais grandes, né? Vocês provavelmente vieram ao DEF nesse período dos encontros nacionais, né? Mas tudo era feito de uma maneira muito caseira, com muito esforço, né? Assim que a gente tocou uma revista por quase 15 anos, né? Então, meu início na área editorial, passado esse período, foi bem descompromissado também. Foi mais ou menos em 2005, 2006, quando o pastor Haroldo e a Charlotte, que era a esposa do pastor Haroldo, estavam em transição, já de retorno para os Estados Unidos. Eu acho que você já é parte da nossa equipe, né, Dinati? Já estava aqui, já estava aqui. Nesse período. O pastor Haroldo e a Charlotte eram missionários no Brasil, e eles foram as minhas maiores influências nessa área editorial. Então, foi com a Charlotte que eu aprendi a editar e revisar materiais, e com o Haroldo que eu aprendi a coordenar as publicações periódicas. Até hoje eu sou muito grato a eles, porque não existe curso de editor, né? A gente aprende na experiência prática. Quem passou pela vida do Haroldo que não recebeu algum benefício da vida daquele homem, né, Joe? Pois é, benefícios eu acho que o legado que ele deixou, apesar de não ter escrito um livro, né, na vida, mas ele deixou muitas preciosidades por meio de vidas, por meio de ministrações, na sua tradução, que era impecável, né? Você lembra? Ele era meu herói. Meu herói. Ele marcou vidas, né? Ele não deixou nada escrito, mas deixou marcas nas pessoas, e essas pessoas levam essas marcas para a vida toda. E essas pessoas que ficaram marcadas são as que escrevem os livros. Você sabe que em 2009, a gente foi para os Estados Unidos passar alguns meses lá, e nós ficamos 2 semanas na casa de Haroldo e Charlotte, lá em Minneapolis. Né? Que frio. Muito frio. Peguei 25 abaixo de zero. Cheguei lá no auge do inverno, ali quase embaixo do Canadá, né? Eu lembro de uma manhã, Joe, que nós sentamos para tomar café, e nós começamos a conversar com o Haroldo, e nós chegamos à hora do almoço sem nos levantarmos da mesa do café. Mas a cena, a imagem que eu tenho na minha cabeça, a Norma com o caderno dela, anotando tudo que o Haroldo falava, e o Haroldo não olhava para a gente, ele viu um buraco no céu, e ele falava com a gente como se estivesse recebendo do céu. Rapaz, sabe aquele silêncio respeitoso que você não consegue dar um suspiro? Era uma presença de Deus tão gloriosa naquela mesa do café da manhã. Ele já bem debilitado pela doença, né? O câncer que se abateu sobre ele, mas aquilo foi marcante demais para mim, marcante demais. E hoje, toda vez que eu tenho a honra, o privilégio de fazer um trabalho de tradução, eu só me lembro do Haroldo, porque tudo que eu queria
era ser igual a ele, viu? No trabalho de tradução, porque você entrava na mensagem com o Haroldo traduzindo. Era uma coisa fantástica, fantástica, né? Eu lembro de uma arte que você fez para um congresso do GFI, 4 telas que você desenhou em cima de Isaías 58:12. Eu acho que ainda existe em muitos lares do Brasil aquelas gravuras que você desenhou emolduradas. Essa semana eu estava fazendo uma live com um dos nossos treinadores, o Jair e a Késia, o casal treinador Jair e a Késia de Campo Grande, e na parede da casa dele estão aquelas 4 telas que você produziu à mão, né, de Isaías 58:12. Aquilo rodou o Brasil, rapaz. Eu acho que aquela arte sua abençoou muita gente, viu? Muito legal aquela de Isaías 58:12, né? Foi nesse período de final de 90, né? Eram atividades que eu fazia voluntariamente, sempre foi assim, né? Então surgiu a ideia, aí era uma ideia para o encontro, era uma conferência do Veredas Antigas, se não me engano, né? Lá em Sumaré. O Marcelo comentou que queria dar um presente, aí eu falei, eu vou fazer então algumas gravuras, e aí foi o presente. Foi maravilhoso. Ia dentro de um canudinho sextavado, todo. Né, nós dobramos muita caixa daquela, né, porque a gente ia como voluntário trabalhar lá. A gente saía de Vitória, chegava 2 dias antes, dobramos um monte de caixa para colocar aquelas gravuras dentro. Foi muito legal. Sabe, Dinarte, que eu acho que isso representa um dos principais valores, né, que nós temos na UDF, como uma marca institucional que transmitir amor e vida por meio dos pequenos mimos, né? Desse carinho que é transmitido por meio de um bombom, de um bem-vindo, de uma cartinha, de um cartão, ou de repente de um abraço caloroso, né? Dentro na recepção. Isso tudo ilustra bastante a disponibilidade do coração, que é essa questão da renúncia e do servir, que foi a base do início do trabalho, né? Então, toda vez quando a gente se lembra, eu sempre mostro um bonequinho ou qualquer coisinha que a minha mãe fazia 1 por 1 naquele período para receber cada pessoa, cada casal, cada criança, né? Então, nesses pequenos detalhes que a gente consegue demonstrar a força desse trabalho ministerial, né? Que é todo feito voluntariamente e a partir de um coração, né? Então, isso para a gente é uma lição de vida, não só um mimo, né? Não, né? Não, é muito mais que isso, né? Você sabe, desde que você começou à frente da editora, Joe, você já desenvolveu N projetos, eu não consigo enumerá-los, né? Projetos relacionados a todos os ministérios da UDF. Não houve nada dos projetos ministeriais que não tenha passado pelos seus cuidados editoriais. Mas eu queria que, mesmo que não seja ligado ao GFI, eu queria que você destacasse alguns que foram desafiadores do ponto de vista da dificuldade e outros que te deram tremendo prazer em desenvolver esses projetos. Olha, com toda certeza, um dos projetos mais árduos para mim foi o curso Como Criar Seus Filhos, que é da bandeira de vocês, né? Eu demorei mais do que 1 ano dedicado especificamente só para produzir esse curso. Fui preparar sílaba por sílaba, o roteiro inteiro de dublagem, palavra por palavra, e o roteiro de dublagem é muito difícil, né, porque além de ter toda uma coesão de uma tradução, de um sentido, de uma versão, né, de uma cultura para outra, tem o sincronismo labial, o lip sync, né, que não tem como você fugir porque está gravado, né, então você tem que adaptar e se virar nos 30 para fazer aquilo dar certo. E foi mais de 1 ano preparando o roteiro de dublagem do Como Criar Seus Filhos. Fui eu que fiz, pessoal. Só não fiz a primeira lição, que já estava pronta. E a gente nunca revisitou essa lição. Então, mas a partir do segundo foi meu trabalho. E produzir material gráfico, toda parte do design, a parte de material de apoio. Eu fiz tudo na mão, pessoalmente, né? Ilustrar, diagramar, preparar o texto. E esse foi meu primeiro grande curso, que nós lançamos em 2006 ou 2007. Eu já não me lembro. Foi 2007.
E esse foi um grande projeto, bem árduo. Mas é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque até hoje é um dos meus projetos favoritos, né? Também me ele custou faz uma muito. diferença, ele faz uma diferença nesse país, porque também não sabemos dizer quantas escolas públicas já foram atingidas por esse material. O governo do estado do Paraná está usando esse material num projeto com famílias, e igualmente preparação para a chegada do bebê. Agora eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Lembra aquele casal de missionários que o seu pai adotou no início do ministério? Que eles foram para a China trabalhar lá na China, né? Jorge Vendramini, né? Isso. Quando esse material foi lançado, Joe, o Como Criar Seus Filhos, eu tinha acabado de ouvir o seu pai dar testemunho das primícias para missões. O primeiro jogo de DVD do Como Criar Seus Filhos e o primeiro manual nós consagramos ao Senhor, doando ele para missões. Nós entregamos na mão dos Vendramini para eles levarem para a China, Macau, que é a China portuguesa, e eles levaram nas mãos algumas apostilas e o jogo de DVD. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais esse curso, mesmo sendo um material tão antigo, ele ainda é tão poderoso por causa da consagração do seu trabalho e da dedicação missionária que foi feita no início do lançamento. Eu tenho a foto até hoje, o seu pai com o Vendramini segurando o DVD e a apostila. Eu tenho essa foto guardada comigo até hoje, viu? É muito legal. Muito legal. E qual foi, assim, um outro que também te deu muito prazer, que ficou, assim, do ponto de vista editorial, você diz, esse trabalho é legal, é chique? Um projeto que eu julgo muito prazeroso foi a publicação do Segredo da Tartanina, que nós lançamos em 2010, né? Esse material é muito incrível, ele fala sobre abuso sexual infanto-juvenil, e, na verdade, ele é especial porque também foi fruto de um reencontro com a minha antiga colega de escola, Cristina, uma das autoras. Em 2009, num feriado de carnaval, comecinho do ano, estava lá eu, trabalhando no meu escritório, como sempre, no feriado, e eu retomei o contato com ela naquele ano, e, para minha grata surpresa, ela me trouxe para a reunião um esboço que ela tinha feito em lápis de cor, por ela e mais duas coautoras, que é a Sheila e a Alessandra, né? Na época, as três eram psicólogas clínicas em Londrina, no serviço do CREAS. E elas usavam esse material para atender tantos casos de violência contra a criança lá, com muito sucesso, né? E foi muito interessante que, naquele momento, fez todo sentido da gente começar a produzir materiais originais, que não eram traduções, em problemáticas muito difíceis, mas extremamente necessárias, né? Eu pensei assim naquele período: se nós estamos aqui, trabalhando pelo fortalecimento da família, a questão do abuso é a UTI das famílias, quando a própria família produz a violência contra si mesmas, né? Porque, em geral, são pais, tios ou pessoas muito próximas à família que violentam as crianças, né? Então, como nós não vamos ajudar essas famílias que mais precisam da nossa ajuda, não é? Foi esse pensamento que me levou a querer tanto um projeto como esse. E depois desse projeto, tantos outros, a gente conseguiu trazer também outros projetos originais, outros projetos de parcerias, né? Sempre com o intuito de ampliar essa transformação para fora da caixa, né? Para fora do contexto clássico da igreja. Eu acho que isso também foi simultâneo àquela nossa busca, que você vai lembrar de Nath e Norma, que era da gente trabalhar com as áreas de influência, né? A gente começou a trazer esse discurso das áreas de influência, transformação de cidades, conexão da sociedade como um todo, foi no ano de 2007. Em 2008, a gente começou a trazer esse assunto para o encontro nacional, com um encontro chamado Aproximação, que tinha um desenho de uma cidade, vocês lembram? Era uma cidadezinha. Era metade de dia, metade de noite, né? Não era esse? Não, esse era o Fé no Lar, que foi alguns anos depois. A Aproximação foi muito tempo já, faz mais de 10 anos que a gente está ensaiando esse tema, né?
E para mim, que já estava há uns anos, antes de 2010, procurando um projeto de sociedade, né, para a gente conseguir ultrapassar os muros das igrejas, esse projeto foi meu presente, assim, né, que foi feito assim, com tanto carinho, né, ainda mais por ser um projeto feito com uma amiga tão antiga de escola, que a gente acabou se reencontrando, né. Então isso eu tenho como um projeto muito prazeroso, porque para abordar um tema desse, com a delicadeza, com a sutileza, com a maturidade que a gente conseguiu abordar nesse projeto, não foi nada fácil. Mas até hoje, muito importante o projeto. Muito importante. O Gary Ezzo tem uma frase que eu já mencionei aqui hoje, no Como Proteger a Pureza de Seus Filhos, que ele diz que a maneira mais fácil de destruir a pureza de uma criança é através de uma educação sexual inadequada. Então, quando você pega e manuseia o segredo de Tartanina, você percebe esse cuidado, essa sutileza, essa ausência de agressividade, essa ausência de assertividade. É tudo para produzir na criança um entendimento, uma empatia com a história da Tartanina, para que você possa fazer essa anamnese, fazer essa leitura das próprias reações da criança. Quem não conhece esse material, pode entrar na loja da família. Nós temos esse livro, né? Tanto o Segredo de Tartanina, quanto o Tesouro de Tartanina, que é uma sequência que fala sobre bullying. Então, são materiais muito lindos, até a Camila escreveu aqui, a Camila é lá de Maricá, no Rio de Janeiro, da Igreja Nova Vida. Ela disse, o livro é excelente mesmo, excelência na ilustração, diagramação, conteúdo relevante demais. É exatamente isso que o Joe empresta ao trabalho dele aí, tá certo? Só comentando de Nath Norma, que o terceiro volume está pronto há uns 3 anos, o terceiro da trilogia das violências contra a criança, e o tema que eu escolhi foi a negligência parental, para o terceiro tema, né? Essa primeira trilogia das violências contra a criança pode até parecer um paradoxo da gente falar de negligência, porque é a antítese da violência física, verbal, institucional, né? Ou psicológica. Mas é um tema tão agressivo quanto a agressividade, né? Quanto a brutalidade e a ausência completa do amor e do carinho, ou a falta de cuidados, né? Então, esse é um terceiro tema que está prontinho. É um tema muito legal. A gente não publicou porque nós estávamos esperando o momento certo, né, para publicar. De novo, é um tema muito árido, né? Tem que ser feito com uma maturidade, uma responsabilidade muito grande para se tratar disso. E eu estou tentando preparar a próxima trilogia, já das violências contra a criança, montando um arsenal de instrumentos relevantes para a sociedade pós-contemporânea, né, digamos assim, para a sociedade de hoje, que com certeza vai ser necessário, né, para além dos cursos que a gente vai instrumentalizar os adultos. Está com a gente aqui o Reinaldo. Reinaldo é lá de Franca, do Instituto Bom Samaritano de Franca, tem a escola muito grande lá, onde o Como Criar Seus Filhos, viu, Joe? Já funciona há muitos anos na escola que o Reinaldo trabalha lá em Franca. Ele é o nosso líder do Educação de Filhos lá em Franca. Muito bem, Joe. Você está falando aí dessas trilogias, a gente está com novidades a caminho, né? O Joe, gente, o Joe, ele é um pesquisador, ele está sempre buscando as coisas, está sempre criando coisas, e há pouco tempo atrás ele estava falando comigo que tem um monte de títulos, um monte de coisas aí que está, umas no forno, outras no prelo, outras penduradas. O que está a caminho, Joe? O que nós podemos esperar desse ano que poderia ser um ano infrutífero, mas que se apresenta para nós como um ano de muitas promessas? O que está para sair por aí, João? Eu adorei o pendurado. Realmente, tem bastante coisa acontecendo. Eu tenho trabalhado bastante em materiais concernentes à infância, já há muitos anos, né? E nós temos alguns livros novos que nós queremos publicar na área da infância. 2 deles da série Educação com Sabedoria, do Gary Ezzo e do Robert Buckner, que é Educando Gestantes e Educando Pré-Adolescentes. E também temos outros títulos, como
o livro infanto-juvenil, que é Deus Respondeu às Orações de George Miller mais de 50 mil vezes. É um livro que ensina sobre as orações, sobre oração, né? E tem ilustrações estilo mangá, feito por um sul-coreano. É um livro super especial. Caramba! E nós temos um outro livro que chama Frutos do Espírito, que é um livro para pré-adolescentes, que ensina as virtudes do Espírito, né? Baseado em Gálatas, no mesmo formato do livro Como Amar os Outros. E este Como Amar os Outros, baseado em Coríntios, sobre o amor, né? Como ensinar os jovens a amar, e as diferentes formas de se amar, né? Então, é um segundo livro que vai numa estrutura bem legal, que fala bastante com histórias gostosas para os adolescentes poderem aprender a forma de desenvolver o caráter, né? Baseado em Gálatas. E, além disso, a gente também está prototipando um curso para pais e filhos com necessidades especiais. E esse é um curso especial, né, como o nome diz, mas é um curso que não é focado simplesmente para crianças com necessidades especiais. Na verdade, é um curso que olha para toda a potência de todas as crianças, inclusive das especiais, né? Então, é um convite para todas as crianças que têm algum tipo de limitação física, intelectual, cognitiva, ou emocional, ou comportamental, que possam serem desenvolvidas em tudo aquilo que elas têm de maior força, né? Então, é um curso muito positivo para fazer as crianças crescerem muito e não ficarem limitadas pela sua patologia, né? Pelas suas limitações. Ô, Joe, eu vou falar para você, eu pego pilha muito fácil, né? Você sabe disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a relação do Educando Gestantes com o Nana Nenê? Existe algum paralelo desse material? Existe sim, Dinarte. O Nana Nenê é um material posterior a Educando Gestantes. O Educando Gestantes, ele vai dar uma base baseado na obstetrícia, né, nos cuidados pré-natais, enquanto que o Nana Nenê é num período pós-gestacional, logo na vinda da criança, né? Uhum. Então, o Nana Nenê 2 é a sequência do Nana Nenê, então pega já a partir dos 6 meses seguintes à vida da criança, né? Então, o Educando Gestantes, na verdade, ele funciona como uma dupla muito bacana para a preparação para a chegada do bebê quando os pais estão grávidos, né? Ou quando a mãe está começando na sua vida maternal. E ele tem um cuidado muito maior, não só em alimentação, sono e vigília, como é o Nana Nenê, mas ele extrapola para os princípios dos cuidados paternais e maternais mais gerais. Então, ele é um material bem rico. Então, ele poderia ser a porta de entrada para a preparação, seria esse Educando Gestantes, né? E é um livro muito gostoso de ler, né? É um período de muito afeto, né? É um período de muita expectativa, e o livro se encaixa legal para esse período. E fora isso, fora do selo DF... É que eu fiquei tão empolgado aqui que eu ia fazer uma proposta enorme da gente tentar começar tudo de novo com esses livros, viu, Joe? E fora do selo DF, eu também tenho planejado o lançamento de um projeto de pediatria, com foco na saúde gestacional e do bebê, um curso para acolhimento e desenvolvimento socioemocional para a primeira infância, e um curso de ética, valores e cidadania para ser implantado com escolas e famílias, especialmente as escolas públicas. Isso, todos eles projetos novos que estão quase nascendo. Então, que maravilha. Uau, hein, amor? Haja trabalho aí, né? Muito trabalho. Então, Joe, deixe-me falar uma coisa sobre esses materiais. Você também mencionou o livro do George Miller, né? Ele é para o público infanto-juvenil, é isso? É uma leitura infanto-juvenil, é uma leitura teen, porque ele ensina as virtudes da oração e da intercessão a partir da história do missionário George Miller, que foi uma biografia real, né? Ele realmente existiu, ele foi um missionário de muita fé, ele era britânico, morando em Bristol, na Inglaterra, e ele, na verdade, passou a vida toda cuidando de órfãos. Então, ele cuidou de centenas de órfãos durante a vida toda, e ele orava todos os dias por provisão, e nunca faltou um dia sequer. Inclusive,
teve tanta prosperidade ali no sentido do projeto dar tão certo, né, que ele foi obrigado a construir 2 orfanatos para atender a tanta necessidade dos órfãos daquela região. E esses orfanatos ainda existem, né? O prédio pode ser, inclusive, visitado em Bristol, mas é um marco que a gente fala que foi um projeto missionário baseado muito na fé, porque ele não tinha um tostão furado, e ele orou mais 50 mil orações pedindo por provisão, e essas orações todos os dias foram supridas. Então, a partir dessa história, que é uma história verídica, a gente pode ensinar os pré-adolescentes a construir uma vida de oração também, construir uma fé que escala montanhas, né? E é bem legal, porque é uma história real, né? Deixa eu botar a Lígia aqui. Ô, Lígia, você vai comprar esse livro para o seu filho? Com certeza. Já coloquei ali que a gente está esperando já o lançamento. O pessoal concordou comigo, disse que estão aguardando também. Eu espero que vocês... Um monte de uau ali. Espero que vocês curtam, Lígia, sabe por quê? É uma leitura que dá para fazer com os pais e os filhos juntos, né? É super rico contar essa história junto. Eu amo história. Nossa, eu tô aqui chocada com essas novidades aí. Nem toda a gente sabia, né? Então a gente fica feliz de ouvir. E o pessoal percebe que você não para, né? Então, enquanto você tá aí quietinho, a gente sabe que você tá trabalhando, né? É isso mesmo. A Damares está aqui no outro quarto, né? Ela está nos assistindo. Então, a Damares trabalha com o Joe, ela tem acesso às produções, né? Então, a Damares escreveu aqui assim, ó, esse livro é ótimo. Ou seja, ela já leu, né? Por obrigação de função aqui, ela já tem conhecimento desse livro. Já tem até pergunta para quando vai ser o livro, viu? Lá no comentário. Aqui, ó. Olha lá, o Reinaldo lá de Franca. Tem ideia de quando serão lançados esses livros? A gente está aguardando o momento certo. Se vocês toparem, vamos lançar para sua galera aí. O que vocês acham? Ô, Joe... Tem palminha lá, ó, tem palminha. Nós estamos conversando, gente, agora eu vou falar o seguinte, eu não vi nenhum desses livros. Eu tenho Deus por testemunha, as meninas aqui de casa, viu, Joe? Nada do que está sendo trabalhado eu tenho acesso, porque elas realmente são muito profissionais e éticas nesse sentido, embora as minhas filhas trabalhem junto com o Joe, a Helena fazendo revisão, a Damares coordenando parte do trabalho editorial que o Joe realiza. Eu não vejo nada, eu não tenho acesso a nada, elas não me deixam ver mesmo, né? E também não sou curioso a esse ponto. Mas curioso, mas não a esse ponto. Não a esse ponto. Eu e o Joe temos conversado, viu, gente? Pessoal, a liderança do GFI que está aí, os treinadores, os líderes, os alunos, né? A gente tá para sentar, fazer um planejamento desses lançamentos num evento assim, chique, tá? Chique. Mas a gente precisa mobilizar essa liderança, porque a gente ia ter o nosso congresso em novembro, não vamos ter mais. Então, a gente quer fazer desses lançamentos um momento desse de juntar nossa turma, da gente pegar esse gás, esse gosto da boca e colocar essas publicações na mão de todas essas famílias. Todo mundo que fez educação de filhos à maneira de Deus, como criar seus filhos, tem os seus filhos passando nessa idade de 9, 10, 11, 12 anos, que são o público-alvo desses livros que o Joe está falando, a oração de George Miller, e isso a gente precisa fazer chegar na mão desses pais. Então, quando a gente for lançar, nós vamos precisar, não que tal no Congresso de 2021, Orlando, isso é para agora, Orlando, né? Você sabe por que o Orlando está falando isso? Porque a gente marcou o Congresso de 2021 para São Luís. Não, vai sair agora, viu, Orlando? Né? Para 2021 tem outras coisas. Então, a gente vai fazer essa coisa junto com o Joe para a gente fazer uma coisa bem bonita, bem abençoada, para ter uma publicação sendo bem lançada, né? Eudinarte, Lígia, Norma, eu até esqueci de comentar, mas a gente já tem elaborado e prontinho a nova versão do curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, também. Que já está prontinho. Esse é povo. Se você não tem noção quantas mensagens eu recebo sobre isso, perguntando quando que a gente vai lançar esse curso. Nossa, tem outro... Esse curso não, material novo, né? Mas a gente está ansioso aqui para receber logo esse material e poder já divulgar para o pessoal que já pode comprar, já pode adquirir.
Esse é só alguns exemplos, tem outros projetos em outros temas, né? Eu comentei os temas voltados à infância. Estejam com a gente também, torcendo, nos cobrindo para que tudo dê certo, né? Não é nada fácil produzir um projeto projetos como esses. Não, então, não é fácil. Ok, Joe, a gente está caminhando para o final, Joe. Eu queria, além do selo da Universidade da Família, você também coordena outro selo, que é o Sol Poente, não é isso? O Vila Poente, perdão. O Vila Poente. E foi pelo Vila Poente que foi lançado o livro Caminhos e Legados. Você poderia falar um pouco para nós desse lindo projeto, que daqui a pouco eu vou passar aquele clipe do dia do lançamento do livro? Claro. Além da UDF, eu também coordeno o Vila Poente, que é um novo selo editorial, e em outubro a gente vai lançar um terceiro selo que chama Vila Crescente. Esses projetos de infância que vão para escolas, que vão para anos formativos, que vão para a saúde da criança, que vão para a educação, eles vão ser lançados debaixo do selo Vila Crescente, que está para nascer, né? Mas falando do Poente, o selo Vila Poente foi criado por mim em 2018, né, para ser uma nova casa de publicações na área organizacional e historiográfica, que não está dentro de uma linha editorial cristã para a família, né, da UDF. Então, é um material, é um novo selo que hoje tem 3 livros debaixo dele. Nós temos o Caminhos e Legados, que é o que eu vou comentar rapidinho na sequência, o livro K3, bom, vou mostrar aqui, ó, esse aqui é o Caminhos e Legados, né? Este daqui é o livro K3. Esse livro aí é bem da empresa mesmo, né, Joe? Na verdade, esse aqui é um livro de crônicas que conta a história do nosso salto evolutivo, saindo de uma empresa de torcer ferro para uma empresa de alto desempenho. Então, a gente conta a história por meio de 10 percepções diferentes, né? E as crônicas todas pintam como é que foi o desenvolvimento do nosso projeto dos anos 70 para os anos 80, né? E a K3 é a primeira colhedora de café do mundo que foi inventada aqui na Jato. Então, a gente conta essa história super valiosa, né? Porque foi a primeira invenção de cafeicultura do mundo mesmo. Foi feito aqui em Pompeia, aqui na nossa empresa, né? E essa história, ela conta uma história de um projeto colaborativo sensacional. Então, tem a percepção, por exemplo, da academia, com as pesquisas, Embrapa, Unesp, USP, Unicamp, todo mundo ajudando a gente, tem a perspectiva da engenharia, a gente nunca teve uma engenharia, né? A gente teve que formar uma engenharia para produzir conhecimento dentro da nossa empresa, da perspectiva do mercado, da perspectiva da macroeconomia. O Brasil, na verdade, por causa dessa máquina, se revolucionou na cafeicultura e é o que é por causa dela, né? Produzindo e exportando quase que 80% da produção mundial, né? De café. E da perspectiva das famílias, da perspectiva do fundador, da perspectiva do colaborador da nossa empresa que teve que se reinventar. Então, é um livro muito icônico, e não é só empresarial, ele é bem gostoso de ler. E esse aqui é o terceiro livro que eu publiquei em novembro do ano passado, que é sobre a fundação. E, na verdade, a nossa fundação, ela já tem 41 anos esse ano, e ela é um projeto de gratidão, né? Então, quem lê esse livro consegue entender por que a gente tem essa fundação, o que ela representa, né, de investimento. Nós investimos muito nela. Ela hoje se tornou um ecossistema com função social, para fazer diferença na formação do nosso país, né? E ela foi construída a partir da disposição do coração para devolver um pouquinho daquilo que o Brasil tanto nos deu, né, como empreendedores. Então, a Fundação, ela tem esse desejo de retribuir valor para o país e valor para as pessoas do nosso país. Então, a gente investe especialmente em educação e inovação. E hoje a Fundação se tornou um hub global, inclusive, para que possa fomentar desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de sistemas conectados e inovação em rede, e ela se tornou um espaço bem especial. Mas falando agora de Caminhos e Legados, que é o que a gente precisa falar hoje, não é? Né, Dinarte? Exatamente. Você quer que eu fale um pouquinho? Esse livro, Joe, eu vou falar para você uma coisa. Esse livro, é óbvio que é você quem vai falar,
mas do ponto de vista de quem o manuseia, de quem o lê, de quem começa a sentir as coisas que estão dentro dele, ele é quase místico. Isso é a minha percepção. Do ponto de vista de 40 anos, né? É um relato. Então, você vê essas coisas que estão descritas aí, pensando nesse lapso de tempo, isso dá um impacto emocional muito grande. Então, essa é a minha percepção desse livro, né? Eu queria deixar você falar para eu não fazer o spoiler do meu convidado, né? Você comentou numa característica do livro que, na verdade, foi a principal característica na escolha do projeto gráfico, né? Esse foi um projeto feito de coração para coração. E uma coisa que foi uma linha que me guiou em todo o projeto de desenvolvimento, tanto do texto, quanto do material gráfico, quanto do material iconográfico, e toda a experiência, até mesmo na parte da impressão gráfica em si, né? Que é o papel. A gente teve um cuidado para que ele pudesse ser um instrumento afetivo. Então, na verdade, ele é uma experiência sensorial mesmo, né? Ele tem esse formato para que pudesse representar um diário, um diário pessoal, daqueles que a gente escreve, né? As nossas ideias, nossas impressões, e todas as lâminas que são os projetos em fotos, elas funcionam como se fossem pranchas de luz, como se a gente tivesse colado essas fotos no diário, manuscrito, parte do diário, né? Dá para enxergar aqui. Sim. E o papel todo e toda a estrutura gráfica do livro, ele funciona como se fossem pequenas memórias que vão construindo todo o relato do livro. É um livro bastante extenso, mas ele passa voando, né? Você lê ele sem perceber. Porque ele é afetivo, né? É um livro de memórias afetivo bem difícil, na verdade, de classificar que estilo literário ele tem, porque, na verdade, ele é uma composição de uma coisa muito única, como você pôs, né, mística, assim, ela transcende uma experiência regular, né? Então, ele é bem diferenciado porque ele mistura memórias afetivas, cultura organizacional, historiografia, com pitadas de gestão e até teologia prática, né? Tudo misturado, para formar o que ele traz na leitura, né? Nesse livro, a gente conta a história de uma grande empresa familiar, que é o Grupo Jato, que hoje tem 72 anos, né? Mas ele é contado pelo ponto de vista de uma família empresária. Então, ele não é contado do ponto de vista de um negócio, né? E quando a gente reflete sobre essa forma de contar essa história, a gente percebe como que é significativo contar uma história a partir dos bastidores, né? Das vidas que se doaram para um projeto maior, de como que tem humanidade numa trajetória organizacional, né? Então, as lições que a gente aprende muito com o livro, com a leitura, né, é de que qualquer organização, seja ela uma empresa, seja uma escola, seja uma fundação, seja uma igreja, né, e qualquer outra organização, na verdade, a história das pessoas que estão por trás dela, né, ou dentro dela. Então, é um relato, é um grupo de pessoas, é constituído de gente, né, e que, acima de quaisquer melhores práticas de gestão ou estrutura organizacional, ou ainda modelo de negócio ou governança, isso tudo encontra como principal desafio a unidade entre as pessoas, a superação dos conflitos pessoais e relacionais, a importância do caráter, dos valores, do perdão e dos vínculos familiares para se conduzir uma organização. Então, se você não é empresário, não tem problema, que provavelmente ele vai ser útil para você. Você sabe como é que eu definiria, né, assim, amadoristicamente, é a história de uma empresa para vender a família. Tá certo? É uma forma interessante, né? Não é uma história de uma família para vender a empresa. Então, tudo que está relatado aí a respeito das relações entre os irmãos, por causa dos negócios, tudo que foi feito, não é para vender o conceito da empresa, é para vender o conceito da família. E quanto que é importante uma família forte, o seu caráter, os seus valores, a sua unidade para conduzir um negócio, né? Eu vou pedir licença para passar aquele clipe. E eu vou dizer para você, daquele clipe, sabe qual é a coisa que eu mais gosto? É o relato da jornalista.
a palavra que ela dá, ela chegou em quem não conhece a família Nishimura, dizendo do que se trata aquilo ali. Na experiência dela de jornalista, que conviveu com todo tipo de gente, com pessoas das mais elevadas categorias do Brasil. Então, eu vou pedir sua licença para apresentar esse vídeo, para o pessoal poder conhecer um pouquinho do lançamento do livro Caminhos e Legados, que ocorreu já há algum tempo, mas que agora nós estamos fazendo essa campanha e vamos falar sobre ela daqui a pouco. O início foi a segunda geração que começou a pensar em escrever um pouco e marcar um pouco a história deles, porque até hoje a gente só tem a história do meu avô. Mas eu queria dizer que esse livro, de novo, é um livro que, para a gente, é especial, não como um livro, mas porque isso aqui vai ser parte da nossa história, que a gente conseguiu colocar, registrar, para a nossa posteridade. Então, a gente espera que isso também tenha um valor histórico para a família Nishimura e para suas famílias. Eu fui a pessoa mais abençoada, eu acho, porque conheci as histórias bem de perto, pude ter esse contato. Quando eu conheci os Nishimura, eu vi que dava para fazer diferente, que dava para ter uma empresa, ser um empresário próspero, crescer, né, mesmo num país com muitas crises, sem ter que se corromper. Que lindo esse clipe, né? Ficou muito bem produzido. E o que esse livro tem a ver hoje com a Universidade da Família, Joe? Como é que essa história hoje se cruza com o momento que nós estamos vivendo na Universidade da Família? Eu não sei responder. Essa pergunta, o que tem a ver com a UDF, mas ela tem uma relação muito íntima com o desenrolar, eu acho que da nossa história como ministério também. Assim como a gente foi aprendendo, né, e foi corrigindo, se consertando ao longo do caminho como família, na empresa e na nossa fundação, né, nos projetos sociais também, eu acho que foram esses mesmos aprendizados e essas mesmas descobertas que a gente pôde aplicar aqui dentro, né, da UDF, e que nos construiu pessoas mais prontas para fazer um trabalho como esse que a gente se propõe a fazer aqui na UDF, né? Porque aqui não é processo, aqui não é estrutura, aqui não é meritocracia, aqui não é desempenho, né? Aqui a gente sempre está tratando de vidas. E acho que o que nos fortaleceu como família empresária, nos fortaleceu como ministério juntos. E o ministério contribuiu com tudo aquilo que a gente aprendeu também lá. Então, na verdade, esse intercâmbio, quando a gente fala de que a história da família Nishimura se mistura com a história da Jato, que se mistura com a história de Pompeia, que se mistura com a história da UDF, é justamente essa mescla, eu diria, né? O Jorge, por exemplo, é um engenheiro mecânico, não tinha experiência prévia em educação, família, aconselhamento nenhum, né? Minha mãe era bióloga, que também não tinha nenhuma experiência com família na época do trabalho inicial. Eu acho que tudo isso proporcionou para a gente uma plataforma de aprendizado e de passar esse aprendizado para outros. E fazer disso uma plataforma que possa ser multiplicada, né? Então, acho que, basicamente, essa conexão da alma por trás, ela é bem clara. Quem for ler o livro vai entender ali, porque a gente foi aprendendo e a gente foi trazendo, que aprendi aqui ia para lá também, e assim foi fazendo esse ecossistema funcionar direitinho, né? O que mais, Ginati, que você pode falar da tua percepção?
É porque, na verdade, assim, você sabe, quando eu olho, me parece que o campo de prova de todos os conceitos que a gente ensina na Universidade da Família, de certa forma, são a sua família estendida. Seu pai com seus tios, com seus primos, tudo aquilo que a gente ensina nessas coisas relacionadas aos 5 ministérios integrados da Universidade da Família. Como a Jato é uma empresa que tem campo de prova, que tem seus laboratórios para testar seus equipamentos, seus projetos, me parece que também é um campo de prova para esse conceito que a gente ensina aqui dentro da UDF para as pessoas, porque esse livro fala de perdão, esse livro fala sobre cessão de direitos, né? Esse livro fala sobre valorizar as peculiaridades, particularidades de cada um, por isso que os capítulos que falam do seu pai e dos seus tios dão título à característica principal da personalidade de cada um. Então, essas forças individuais conjugadas, produzindo um todo bem maior, fala da sinergia de cada parte, que é o que a Bíblia fala, a justa cooperação de cada parte. Então, quando eu vejo, me parece que a família Nishimura é um campo de prova de tudo aquilo que Deus nos trouxe através desses princípios nos diversos ministérios que a gente tem, né? Então, isso se cruza, para mim isso se cruza de uma forma muito, muito especial, viu? Deixa eu complementar minha resposta, agora que eu dei uma pensadinha um pouco mais, né? Eu acho também, se a gente for olhar, não quero dar spoiler para quem não gosta disso, né? Mas em muitos momentos daqui, né, dessa nossa trajetória como família empresária, o que nos segurou foi, por exemplo, princípios de comunicação tópica e relacional do Craig Hill. Inclusive, o Craig é uma personagem que está presente nesse livro em muitos momentos, né? Inclusive, as lições que ele nos ensinou, tanto nos seminários Veredas Antigas, quanto nas palestras, nos eventos, quanto no projeto empresarial que ele tem nos ajudado há muitos anos, já mais de 6, 7 anos. O Craig é figurinha batida na nossa empresa também. É verdade. A gente está levando ele para alta gestão, estamos levando ele para a área do IDF, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Familiar, para as famílias da empresa. Então, muitos conteúdos do Craig estão aqui no livro. Então, para quem quiser levar algum material que possa ser aplicado em organização, seja qual for, ele está sistematizadinho aqui, você vai poder levar esse conteúdo para casa. Então, ele está permeado sempre ali, né? Acho que, na verdade, é uma coisa só, né? Ô, Joe, você sabe qual é o meu problema? Por mim, a gente ficava aqui conversando até tarde, viu, camarada? O meu plano era da gente ia até 9h30, já são quase 9h45 e eu nem vi a hora passar. Joe, muito obrigado pela bondade de você ter tirado essa noite para estar aqui conosco. Tem muita gente da nossa liderança, treinadores, pessoas de norte a sul do país aqui com a gente, muitos alunos nossos, muito grato mesmo, viu? Foi legal demais ter estado com você, né, amor? Bastante pessoas que já leram o livro, inclusive. Gente que... Ali já vai colocar aqui o link, você que não comprou o livro, que não tem esse livro, ali já vai colocar aqui o link do hot site que apresenta esse livro, Caminhos e Legados, para que você possa adquirir esse livro, né? A gente pode mandar para qualquer lugar do Brasil, você pode comprar para você pode comprar para presentear, e tenho certeza que qualquer pessoa que ganhar esse livro vai ser muito abençoado pela leitura dele, tá legal? Joe, se você quiser dar qualquer palavra para a gente aí no final, eu não sei como te agradecer, nem como me despedir aqui. Eu sei que eu estou sem graça de ter que fazer esse encontro aqui parar. Foi legal demais. Só queria agradecer a vocês que estão em casa, e eu queria compartilhar só o haikai que a gente criou para estruturar o livro, né? Que, na verdade, ele sumariza, acho que talvez a alma desse livro aqui, a alma da nossa história. Então, não sei se vai dar para ver. Estou parecendo blogueiro, né? Botando na tela. Queria ler com vocês, ó. Esse haikai foi criado por livro, mas conta um pouquinho da nossa trajetória. Ele está falando assim: pequena nascente, repartida em rios, abastece o mar. Vou ler de novo. Pequena nascente, repartida em rios, abastece o mar. Quando a gente fala de fazer um projeto de transformação de vidas, a gente pode ser uma nascente, não é? Pode fazer nascer.
Mas se a gente não consegue repartir em rios e construir um projeto de liderança, um projeto de sucessão, um projeto de multiplicação, a gente não vai conseguir abastecer o mar de vida. Então, é bem importante que a gente sempre possa multiplicar aquilo que a gente tenha disponível, né? E assim, compartilhar um pouco mais de vida com outras vidas. Então, Deus abençoe a sua vida para que outras vidas sejam abençoadas também. Continuem firmes, tá bem? Obrigado, Dinati, Norma, Obrigada, Lígia, Jo. Helena, Deus e abençoe toda a família de vocês. Obrigado. A Helena escreveu aqui, ai, que conversa, vou botar aqui na tela, conversa muito leve e gostosa de ouvir. Lígia, eu mandei o link aí para você está no seu WhatsApp, botar para o pessoal, para eles terem acesso, tá bom? Se quiser fazer contato conosco para saber como você pode comprar uma quantidade maior de livros, também você pode fazê-lo. Vou pedir a dona Norma para fazer uma oração pelo Joe, né? Pela vida dele, pelos muitos projetos, para que o senhor esteja guardando, e você vai dando o seu tchau para a gente aí no chat, tá bom? Deixando a sua palavra de bênção, e nós vamos nos despedindo depois da oração da Norma. Senhor, nossa oração nessa noite é de gratidão, gratidão a Ti, pelo que o Senhor tem feito na vida do Joe, através dele, ó Deus, e a nossa gratidão, ó Deus, porque o Senhor chamou, capacitou, habilitou, ó Deus, e tem derramado da Tua criatividade sobre a vida dele, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Por isso nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Pedimos, Senhor, que como um rio que vai para o mar, ele continue sendo, ó Deus, inundado pela Tua sabedoria, pela Tua criatividade, pela Tua graça. Amém. Para que mais e mais projetos ele possa ainda, ó Deus, trazer do coração de Deus para o nosso coração, do coração de Deus para o coração dos pais e do coração das crianças. Ó Deus, coloca no coração dele tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor sabe que ele é um servo fiel e vai reproduzir exatamente o que o Senhor deseja. Amém. Nós oramos abençoando, desejando que, ó Deus, tudo aquilo que tem sonhado o coração dele possa ser realizado. Amém. E que o Senhor cumpra a Tua palavra, como é promessa Tua para a vida dele. Todas as Tuas palavras, ó Deus, não podem ser mudadas e serão cumpridas, e nós estamos, ó Deus, aqui para nos alegrarmos com ele e alegrarmos nele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco, de todos os lugares do Brasil, que o Senhor abençoe vocês, que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus entre no seu lar, e que todos tenham uma excelente noite, tá bom?